E ainda em relação ao celular do Mai, ao celular que ele utilizou dentro da cadeia, esse vídeo foi gravado pela mãe dele. A gente não sabe exatamente quem vazou, mas muito provavelmente veio do celular dela. Por que tudo isso? Por que gravar? A família, vocês têm alguma ideia do porquê tudo isso? Colocar dúvidas na confissão do Michael? Vai posteriormente falar que negar aquela confissão de alguma forma? A confissão dele foi feita de uma forma legal, mas de uma forma meio que imoral, eu digo. Por Né? quê, doutor? Legalmente, o delegado cumpriu todos os requisitos para se colher o depoimento de uma pessoa. A lei não diz que a lei não diz que o depoimento tem um horário específico. Ele pode colher o depoimento de uma pessoa de madrugada se ele achar conveniente, sim. E naquele momento era conveniente. Uhum. Né? Talvez, de repente, por conta da imprensa. Agora, fazer sem a presença dos advogados dele, chamar uma outra advogada específica para aquele ato, que não é a advogada que vai representá-lo no processo. Eu olhei a defesa dele que apresentaram, não é aquela advogada, são outros. Sim, foi chamada Né? porque Foi eles não chamada estavam. ad hoc, uma advogada específica para o ato. Então, legalmente, ok, foi tudo feito como manda o Código de Processo Penal. Agora, num caso de tamanha repercussão, um caso naquele momento estava assim, olha, salvo engano, eu acho que foi na semana onde esse caso ficou sendo o mais falado do Brasil. Sim. Era mais prudente fazer num horário comercial para não dar brecha para críticas, chamar os advogados dele, porque se era um desejo dele confessar, que os advogados, mas não disseram que os advogados se negaram a participar do depoimento dele porque sabiam que ele iria confessar. Mentira. É mentira isso? Mentira. Eu, no dia seguinte, ele confessa na madrugada, no outro dia, 6h40 da manhã, o chefe dos investigadores, chamado César, que tinha acabado de assumir, e teve muitas trocas de chefe de investigadores lá. Uhum. Chega um, assumiu, chega o outro, assume, chega o outro, assume. Uma rotatividade muito grande. Um deles, naquele momento, era o César, porque no dia que ficou aquela confusão, que ele iria confessar ou não, esse chefe dos investigadores me chamou e falou: doutor, o senhor tem a minha palavra de que o que acontecer aqui, daqui para frente nas investigações, o senhor vai ser o primeiro a saber. Porque naquele momento, Giovana, tudo que eu soube, tudo que a família soube foi através da imprensa. Nossa. Nada foi através da delegacia. Nada, absolutamente nada. Nada que a família ficou sabendo foi através do delegado que chamou e falou: olha, nós descobrimos isso aqui. Não, foi tudo através da imprensa. Por isso que eu faço questão de dar os parabéns para todos os veículos que cobriram esse caso. Porque foram através desses veículos, foi através da imprensa que nós fomos municiados das informações. E esse chefe dos investigadores, ele me ligou no dia seguinte dizendo: doutor, o Michael confessou o crime. Falei: como? Confessou nessa madrugada. Ok. Liguei pro advogado dele e falei: doutor, acabei de receber uma informação. Liguei pro advogado do Michael. Doutor, olha, eu tô recebendo uma informação aqui, só queria confirmar, porque muita gente fala: mas você tem contato com o advogado do Michael? Não, hoje o doutor Flávio não está mais no caso, mas ele estava até então. E eu tinha contato com ele. Claro. Embora, assim, ele está defendendo os interesses do cliente dele, eu defendendo os interesses da família, mas nós somos colegas de profissão e nada impede que eu não tenho nenhum tipo de acordo com ele, absolutamente nada, mas nada impede de eu conversar com ele. Naquele momento eu liguei para ele e falei: doutor, é verdade que seu cliente confessou? Ele falou: não estou nem sabendo. Nossa. Ou seja, se ele não está sabendo, ele não foi nem chamado. E ele me disse depois: doutor, eles nem me ligaram, nem falaram absolutamente nada. Então tentaram justificar, a justificativa de colocar uma outra advogada foi essa. Os advogados se negaram. Mentira. Os advogados sequer foram chamados. Sim. E aí você tem uma confissão dele com um relato que você não tem, que não corrobora com nada daquilo que tinha sido investigado. Parece outro crime. Traz uma sequência de coisas que e você parar e falar assim: peraí, nós estamos falando do mesmo caso? Porque o que você está me contando aqui, meu amigo, vai na contramão de tudo aquilo que eu investiguei até o momento. Sim.
Então, foi uma confissão bem cínica, bem cínica. E aí ele vem depois. E aí eu vou ter que dar o crédito para ele. E dizer que ele foi coagido para confessar. Você acha? Eu acredito nisso. Aquele áudio que ele fala com o advogado depois que ele foi coagido. Se você pegar toda a circunstância do que aconteceu, eu acredito que ele foi coagido, sim. E aí tem aquela confissão que não bate, né? Com as provas É encontradas. uma confissão que não bate, não absolutamente nada. E aí você tem vídeos, sabe? Claramente ele dando o depoimento dele, ele usando o telefone de celular. O policial civil do lado dele, sentado, vendo o rapaz usar o telefone, sendo conivente com a utilização de um aparelho celular de uma pessoa que está presa. Como é que você explica isso? Como é que eu explico para a família que não pode e não toma uma atitude em relação a isso? Sim. E assim, hoje eu tenho certeza absoluta, eu sou muito mal recebido na delegacia de Cajamar, se eu tiver aqui até lá, eu tenho certeza absoluta. E eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema. Desde que você tenha feito seu trabalho. Não, fiz, eu tenho certeza absoluta. Minha consciência está completamente tranquila. Todas as críticas que eu fiz não foi para denigrir a imagem de ninguém, não foi para xingar ninguém, não foi para ofender ninguém. É porque tem 15 anos que eu só faço isso. Então eu tenho um pouco de experiência para olhar, saber se está bem feito ou não e fazer a crítica. Claro, e você é porta-voz, né, da família. Às vezes tem Exatamente. pessoas que comentam assim, mas está criticando. Se fizeram um trabalho ruim, conforme você mesmo falou, doutor. Nossa, o primeiro. Tem que criticar. Se fizeram um bom trabalho, elogia, né? Não tem que ter essa defesa, né? Você não é advogado da polícia, por exemplo. Você está advogando em favor da família, que são os maiores afetados com esse caso, que tiveram um ente querido morto, a Vitória, no auge da sua idade, da sua juventude, e um crime que deveria ser elucidado com todos os detalhes, e a gente vê que, infelizmente, muito provavelmente não será, né? Não será. Quais são os próximos passos desse caso? Aguardar agora a audiência. Eu tô até surpreso com a celeridade. Ah, é? Tô surpreso, porque num curto espaço de tempo nós tivemos lógico, depois do relatório final do delegado, a remessa para o Ministério Público, que oferece uma denúncia contra o Maico, que dessa denúncia ele tem um prazo de 10 dias para poder entrar com a sua defesa, rolando ali as testemunhas, e já foi feito isso, e agora o próximo passo é marcar a audiência. E eu acredito que essa audiência é uma audiência que vai decidir, que vai definir se ele vai ou não a júri popular. Certo. Fato é que ele vai. Dessa sentença cabe um recurso. Se a defesa do Maico não recorrer dessa decisão que vai mandá-lo para a júri, eu acredito que o júri dele vai acontecer ainda em 2025. Nossa. Pode não acontecer se a defesa recorrer, porque aí é um recurso que demora cerca de 4, 5, 6 meses, em média, mais ou menos, para julgar, e aí vai chegar na parte no finalzinho do ano, naquela coisa de recesso, que talvez fique para 2026. Mas a decisão de mandá-lo para a júri está próxima, e se dessa decisão a defesa não recorrer, o júri dele acontece em 2025. Certo, então a gente pode ter a condenação. A condenação dele ainda esse ano. Ainda esse Eu ano. acho bem provável. Acho bem provável.